lá. Vamos começar com o Danilo Braque. Danilo, hoje, 2024, qual é, na sua visão, a percepção que os americanos têm sobre a população imigrante e indocumentada? Porque hoje nós temos até um novo influxo de refugiados haitianos e venezuelanos. O que você ouve, por exemplo, quando vai nas cortes dos americanos em relação à visão sobre os imigrantes? Bom, Eduardo, tenho 35 anos aqui na América, completo 35 anos daqui a 2 meses nos Estados Unidos, então, a gente consegue avaliar bem a diferença da percepção americana nessas décadas, né, 3 décadas e meia. Quando eu cheguei aqui, em 1989, um imigrante, ninguém queria saber se era documentado ou indocumentado. O imigrante era uma curiosidade, era uma peculiaridade para o americano, era uma coisa interessante, era um contato com o mundo que eles, na realidade, normalmente não conheciam. Isso se tornou um pouco diferente no final dos anos 90, e o imigrante ele se tornou um recurso para os americanos. Ah, Depois você teve as ondas de entradas ilegais, grandes massas durante os anos de 2004, 2005, 2006, onde começou a mudar um pouco a percepção e o imigrante começou a se tornar um foco político e começou o debate político sobre o imigrante. Lembrando, em 2007, por exemplo, o presidente Bush falou sobre reforma migratória no seu State of the Union, né? E se tornou um tema muito importante justamente quando o Barack Obama concorreu a presidente pela primeira vez, né? Inclusive, o apoio dele ao imigrante provavelmente foi um dos pilares que trouxe ele à tona e conseguiu fazer com que ele vencesse Hillary Clinton. E aí, desde então, o tema imigração tem sido um tema bastante confuso, onde os lados meio que mudaram. Antigamente, os republicanos queriam imigrantes por causa da mão de obra e os democratas não eram muito a favor, né? Lembrando que Bill Clinton teve que ter o seu braço torcido nos anos 90 para poder assinar a lei que depois se tornou conhecida pelo nome dele. Mas depois isso mudou. Com Barack Obama, isso mudou. E o imigrante, então, se tornou um ponto que os democratas, os liberais, defendem. Infelizmente, com o fluxo descontrolado dos últimos 3 ou 4 anos, a percepção se tornou bastante negativa. E o que a gente observa hoje é que o imigrante hoje é visto com maus olhos pelo americano. Independente de ser uma minoria infinitésima da comunidade imigrante que comete crimes, um crime cometido por um imigrante é muito exacerbado pela mídia, principalmente pela mídia americana. E isso está tornando a situação do imigrante nos Estados Unidos até mesmo perigosa. A gente vê já, inclusive, ataques a imigrantes em certos centros, discriminação aberta contra imigrantes, até mesmo contra pessoas que são legais no país, mas que são imigrantes ou descendentes de imigrantes. Então, a gente está notando uma mudança muito grande na sociedade hoje. Hoje mesmo saiu no jornal, no Brazilian Times, está na capa do Brazilian Times, mais um brasileiro imigrante que foi preso aqui nos Estados Unidos porque ele é procurado por estupro de uma pessoa indefesa no Brasil. Sim. Então, essas coisas, elas simplesmente mancham completamente a nossa imagem como imigrante aqui nos Estados Unidos e dão ao americano uma percepção muito errada de quem é o imigrante. Olha, ótimo resumo feito pelo Danilo, até porque a gente está vendo esse apanhado todo sob o ponto de vista também desse estudo, porque eles analisaram mais de 140 anos, 160, 170 anos, né? De 1850 a 2020. Eu lembro, Danilo, inclusive, que um dos momentos que a gente teve mais xenofobia foi depois do 11 de setembro de 2001, especificamente contra indianos e tal. E hoje a gente tem visto isso a ponto de imigração ser o tema número um, não é mais a economia. Quer dizer, a gente tem visto um crescente na preocupação dos americanos e, nesse caso, dos dois lados da ideologia na política.